Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de elétrica, né? Hoje para tirar a dúvida de um inscrito, né? Ele estava comentando sobre uma imagem como essa aqui, ele mandou no e-mail, né? E estava com dúvida sobre o que é que significava, né? Essa lógica aqui, né? E aí basicamente o que acontece? Isso aqui é muito comum para sistema predial, né? Esse tipo de identificação aqui, unifilar. E aqui você tem a identificação do sistema trifásico, né? A identificação do sistema trifásico está aqui, ó, RST, que hoje é muito comum, né, ser chamado de L1, L2, L3, né? O RST ficou bem popular, né? Rede de sistema trifásico, né? Então nesse caso aí você tem três fases, né, independentes, né? E nesse caso cada fase tendo a diferença, né, ali na sua senoide, né? Então, nesse caso aí, faz com que o sistema você consiga, né, fazer a ligação utilizando duas fases, né, para um sistema alternado, né, e não tendo, exemplo, problemas para ligação do motor, coisa do tipo. Obviamente, você deve ficar atento com a tensão que o sistema vai estar recebendo. E é nesse caso que essas imagens, é exatamente isso que a imagem está representando. Então, exemplo, esse V aqui é uma indicação de medição, né, para tensão. Então, para esse primeiro aqui, ó, observa que a medição está entre neutro e a primeira fase. Ou seja, as fases de forma independente, elas têm medição aqui de 127 volts para um sistema trifásico, o qual, onde a indicação dele, teoricamente, seria trifásico 220 volts. Né? Então, significa que entre fase e neutro, você vai ter exatamente 127 volts. E entre fase e fase, 220 volts, que é exatamente o que está sendo mostrado aqui. Né? Então, exemplo, neutro e a fase R, 127 volts. Neutro e a fase S, 127 volts. Neutro, né? E a fase T, 127 volts. Né? Então, indicando exatamente essa condição aí de montagem. E no caso, para um sistema fazendo a medição entre fases, ele já vai dar 220. Né? Então, exemplo, R com S, R com T e aqui ficou igual, né? Era para ter ficado aqui, ó, S com T, né? Ficou igual ao que estava aqui, né? Então, no caso, S com T também daria 220 volts, né? Então, essa é a regra. O mesmo vale para um sistema trifásico 380 volts. Entre fases, você vai ter 380 e entre fase e neutro 220 volts, né? Então, montei até aqui um esqueminha para a gente poder dar uma olhada, né? Então, tá aqui, ó, L1, L2, ou seja, fase para um sistema trifásico 220 volts, né? Você vai ter entre as fases 220 volts, né? Exemplo, L1, L2 220, L1 e L3 220, L2 L3 220, e entre fase e neutro 127 volts, e para o trifásico 380 a mesma lógica. Só que o que é que vai acontecer entre fases 380 e entre fase e neutro 220 volts. Né? Então é esse sistema que você tem aí para essa verificação. Então, exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui com o multímetro, né, aqui do lado, e fosse fazer a medição, exemplo, entre o neutro e essa fase 3 aqui desse sistema trifásico 220 volts, né, você vai ter exatamente 127 volts aqui no mostrador do multímetro. Obviamente, quando você vai utilizar multímetro, tem que se tomar muito cuidado, selecionar a faixa correta, nesse caso, uma medição de tensão, a faixa indicada ali é 750 volts, e cuidado com a montagem dos cabos, né, nesse caso, como é a medição de tensão, para não montar, né, o cabo, né, a ponteira de prova vermelha, para colocar, muito cuidado para não colocar na parte de amperagem, né? Então é um cuidado muito grande que você tem que ter aí para utilizar o multímetro. Bom, então nesse caso, fazendo a medição ali entre neutro e fase, 127 volts. E se fosse a medição entre fase e fase, ele daria exatamente 220 volts.
E para o sistema trifásico a mesma lógica. Só que vai acontecer entre fase e neutro vai dar 220, né? E entre fase e fase vai dar 380 volts, tá bom? Então essa é a lógica referente a essa imagem aqui, que é muito comum na parte predial. Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Curta, compartilhe, divulgue, acesse nossa aba lá de comunidade e é isso.